Então, pessoal, bom dia para todos, tá? Bem-vindos à nossa segunda aula do primeiro módulo, do primeiro mês. Então, nós temos aqui, hoje, alguns equipamentos. Nós temos um detector de campos eletromagnéticos que percebe a presença de campos eletromagnéticos, o próprio nome já diz. E nós temos um programa, Freeze Framer, que foi desenvolvido pela NASA. Eles tiveram problemas seríssimos em função do estresse dos funcionários. Aquela nave espacial que explodiu, as pessoas estavam com alto grau de alcoolismo. Então, eles desenvolveram um programa que mede o nível de estresse das pessoas. E esse nível de estresse é medido pela sístole e pela diástole, que são os movimentos do coração, um ligado ao sistema nervoso simpático e o outro ao parasimpático. Então, em função da coerência entre esses dois movimentos, o programa mede o nível de estresse das pessoas. Então, os funcionários da NASA, hoje, eles são submetidos a esse teste. Se eles estiverem com um nível de estresse elevado, eles são orientados a procurar técnicas de autoajuda, ou procurar um psicólogo ou um terapeuta e de alguma forma se equilibrar, se harmonizar para evitar trazer o estresse e o problema para a atividade deles. Isso foi uma coisa que foi um sucesso tão grande que o Ministério da Educação da Holanda adotou o programa porque eles estavam tendo problemas dos professores estarem também muito estressados com os alunos e terem problema até de agressões. Então, o Ministério da Educação passou a aferir o nível de estresse dos professores. Correto? Bom, esse programa me foi passado pelo mestre de Reiki John Curtin, foi mestre também da Albany. Ele é o presidente da Federação Espanhola de Reiki. E através desse programa, o Reiki entrou em todos os hospitais públicos da Espanha. Então, você procura os hospitais públicos da Espanha. Hoje existe a sala dos reikianos, são todos voluntários, são pessoas que em geral têm um tempo disponível, alguns aposentados, e querem seguir ajudando as pessoas. Fazem um curso de reiki na Fundação Salce de Madrid, e vão aplicar reiki nos doentes, nos internos, nos enfermos, nos familiares. E foi graças a esse programa que houve a aceitação no meio científico do reiki. Correto? Então, nós temos um sensor que nós colocamos na aurícula das pessoas, que é o ponto da cabeça. Aqui na aurícula nós temos todos os pontos da acupuntura. Então nós colocamos o sensor e as informações são coletadas pelo ponto ligado à cabeça. Correto? Então nós vamos colocar aqui. Você está com brinco? Você pode tirar? Correto? Bom, então aqui nós temos o detector de campos eletromagnéticos. Eu estava aplicando o reiki. Aqui nós estamos percebendo mais ou menos a uns 7 centímetros, vocês que estão aí do lado. Então, se a gente desenha o Shokurei, nós vimos ontem que é um símbolo de potencialização, que faz com que a energia fique mais forte. Quantos centímetros? Pelo menos o dobro. Nós vimos isso ontem. Então, a gente não percebe, a gente não vê um fluxo de energia da mesma forma que a gente não vê a minha voz. Mas é inquestionável que a máquina está percebendo a saída de alguma coisa das minhas mãos. Isso é uma coisa científica, correto? Bom, então nós vamos agora colocar o sensor na nossa amiga, na Cláudia. Ela diz que teve uma semana muito difícil, tá? Com relação à parte de trabalho. Deixa eu colocar aqui. Bom, é o seguinte. Vocês vão encontrar aqui 3 colunas. Tá? Essas 3 colunas, elas vão medir o nível de estresse da pessoa. Existe uma coluna que vai entrar com cor vermelha. Se a pessoa tiver estresse, ela entra com vermelho. A coluna do meio é uma coluna que vai entrar com cor azul.
que é estresse mediano, que é um estresse até bom para quem trabalha. Se a pessoa vai trabalhar, ficar muito zen, ela não produz, perde o emprego. E o verde é a ausência de estresse. A soma das 3 colunas tem que dar 100%. Então, às vezes, a pessoa ter um pouco de estresse, muito pouca coisa, ajuda ela a produzir um pouco mais no seu, dependendo do que ela faça. Correto? Mas, se a pessoa tiver acima de 50% na coluna vermelha, ela pode colapsar, ela pode ter um problema sério de saúde. Um derrame, um problema cardíaco. Correto? Então, nós vamos agora, fecha os olhos, vamos tentar perceber, vocês vão ver aqui o batimento cardíaco dela, a quantidade de batimentos, o coração vai entrar aqui, a máquina está calibrando, aqui entrou o coração dela, e aqui começou os batimentos cardíacos, tá? A máquina está aferindo, ela está com 103 batimentos por minuto. Aqui vocês viram as 3 colunas, caiu para 99, o coração dela entrou aqui, batendo, e ela está com 100% de estresse. Correto? A máquina está aferindo, 50% de azul, 60%. Ela está aferindo ainda. Vamos ver como é que ela vai estabilizar. 75% de vermelho. Quanto tempo ela faz? 1 minuto? Ela precisa mais ou menos de 1 minuto. Ela está com 60%, 67% ao 33%, está mais ou menos nessa faixa. Quer dizer, ela está com alto nível de estresse, porque passou de 50% de vermelho. Então ela pode ter um problema sério de saúde. 75%. Tá? É um alto nível de estresse. Então, pessoal, eu estava aplicando o reiki agora, 60%, está oscilando, mas de qualquer forma está acima de... Eu peço para você ir anotando agora. Nós começamos a experiência, 64. tá? Ela com 101 batimentos, 67 e 33, tá? Vou utilizar só o Sei Reiki e o Shokurei. Fecha os olhinhos, tá? Procura se ligar nas minhas mãos agora. E nós vamos acompanhar, vou pedir a alguém que esteja com o relógio, a cada 30 segundos mais ou menos, a variação do que vai acontecer. Elisa, está com o relógio? Tá bom? Agora procura inspirar pelas narinas, contar até 3 e soltar pela boca. E visualiza que das minhas mãos está saindo energia cor-de-rosa, energia violeta. Por inspirar. Se liga somente nas minhas mãos agora. Conte até 3 e solte. Inspira. Vocês vão ver que começou a entrar, entrou 4% de verde, com 30 segundos de reiki, 7%. Isso é a comprovação científica do efeito do reiki. 10%. O reiki, em 5 minutos, ele equilibra uma pessoa. 13%. Respira. Conta até 3 e solta. Vocês vão ver o coração já com uma coerência maior. 21% de verde. Ela ainda tem alto, ela segue ainda com alto nível de estresse. 59%. 57%. Quantos segundos, Elisa? 45 segundos. Em 45 segundos, ela ainda está com alto nível de estresse, porque ela ainda tem mais de 50% na coluna vermelha. Inspira, conta até 3 e solta. Nesse exato momento, ela caiu de 50%. Entendeu? Ela já não tem um risco de ter um problema mais sério. Porque a coluna azul somada com a coluna verde já está dando mais de 50%. Em quantos segundos? Menos de 2 minutos. Em menos de 2 minutos. Isso é que convenceu os médicos da Espanha a aceitar o reiki. E graças ao mestre John Curtin, né? O trabalho do mestre John Curtin.
46, 47, 48. Quantos minutos? 2 minutos e 25. Nesse exato momento, ela está com mais de 50% de ausência de estresse. Então, a partir desse momento, o sistema imunológico dela passa a funcionar bem. E ela passa a ter uma qualidade de vida, produção de hormônios. E ela não corre o risco de ter um problema sério. Está com 35. Quantos minutos nós temos? 3 minutos. Inspira, conta até 3 e solta pela boca. Procura se ligar somente nas minhas mãos. Quantos minutos? 4 minutos e 40. Terminou a experiência. São 5 minutos que a gente programou, tá? Então, muito obrigado. Nós vamos salvar essa experiência. Essa linha azul, vocês vão ver que ela entrou num nível de coerência cardíaca, correto? Então, com 5 minutos de aplicação de Reiki, ela tem 54% de verde, 21% de estresse mediano, que é uma coisa também que não causa dano. Isso somado dá 74%. Então aqui ela não tem risco de adoecer. E o corpo dela funciona bem, ela produz anticorpos, ela produz endorfinas, que são supressores natural de dor, serotonina, dopamina, que são hormônios antidepressivos. Do jeito que ela estava aqui, isso afeta todo o metabolismo da pessoa, o corpo deixa de funcionar bem. Isso mostra que é uma terapia muito eficaz e que em 5 minutos você consegue trazer uma pessoa que esteja estressada, desequilibrada, a um equilíbrio, a um centramento.